Graça e paz, que o Senhor nos abençoe essa noite. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 3, vamos ler do versículo 1 ao 16. Amém. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias tetrarca de Abilene. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados, e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhe: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo de Deus, que nessa noite seja uma noite de restauração entre nós. Que essa noite o Senhor nos coloque no devido lugar, e que nós possamos também colocar o Senhor no devido lugar, que é o trono do nosso coração, no nome de Jesus. Esse texto que nós lemos fala sobre João, e João é uma figura interessante, uma figura importante dentro da Bíblia, porque ele marca exatamente o meio entre a velha aliança e a nova aliança. Jesus, ao dizer sobre João, fala que nenhum que foi nascido de mulher era maior que João. E que o menor no reino de Deus era maior que João. João, ele era o último dos profetas, ele foi o último dos profetas. E é interessante que João,
não tem nenhum registro de outra pessoa dessa na Bíblia, João ele foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. Imagina alguém ser cheio do Espírito Santo ainda no ventre da mãe. Não tem outra pessoa na Bíblia que é relatada assim. Tanto é que quando Maria chega para visitar Isabel, Maria, mãe de Jesus, prima de Isabel, mãe de João, ou seja, João era primo de Jesus. Maria grávida, chega para Isabel, grávida também. O menino João, que está dentro da barriga de Isabel, se estremece ao olhar a ligação que esse menino já tinha com Jesus. Ou seja, o Espírito Santo na vida de João se manifesta diante da palavra de Deus na barriga de Maria. É algo maravilhoso e interessante. E João, ao completar e João também era filho de sacerdotes. Então, toda aquele ritual de cordeiro, de matar o cordeiro, ritual do tabernáculo, ritual diante do templo, tal, João era familiarizado com isso, porque ele era filho de sacerdote. E João, ele tem uma vida totalmente diferente, ele se torna um nazireu, ou seja, ele não bebe vinho, ele não corta a barba, ele vai para o deserto, ele alimenta-se de gafanhotos e mel, até que chega esse momento aqui, em que nós lemos, em que a palavra do Senhor veio sobre João, e João começa a pregar o Evangelho, a pregar uma parte do Evangelho, que fala sobre arrependimento, e João começa a preparar, ele é o precursor, ele é aquele que vem antes de Jesus, preparando o caminho para que Jesus seja manifesto. Nesse momento, Jesus já com quase 30 anos. Ou seja, Jesus já nasceu aqui, já passou a sua adolescência, já está na sua juventude, e João começa a pregar. E é interessante, queridos, que Deus trabalha com a preparação, Deus trabalha com restauração. Na verdade, o Evangelho é um Evangelho de restauração. O Evangelho, ele vem restaurar aquilo que está quebrado, ou aquilo que está destruído, aquilo que falta, que por algum motivo foi destruído. Você vai ver durante toda a Bíblia que Deus vem restaurando ciclos dentro da humanidade. E aí, para restaurar ciclo, Deus usa pessoas. E para restaurar, Deus usa pessoas que vai preparando o momento da restauração, preparando o momento de ser restaurado. Se nós formos olhar, uma figura emblemática no Velho Testamento que fala sobre restauração, Neemias. Neemias, ele no momento em que todos os muros de Israel estão destruídos e as portas estão queimadas, Deus levanta Neemias com esse olhar restaurador, com esse coração de compaixão, que olha para a cidade de Jerusalém e leva a cidade de Jerusalém a um movimento de restauração, foi um avivamento, porque os muros de Jerusalém foram restaurados, reconstruídos em 52 dias. Meus queridos, se vocês olharem os muros de Jerusalém, é impossível, com a tecnologia de hoje, restaurar aqueles muros em 52 dias. Mas Neemias os restaura em 52 dias. Então você vai perceber que esse espírito de restauração,
ele permeia toda a palavra de Deus, até nós chegarmos aqui em João. E nesses dias, nós percebemos o quanto é necessário nós termos essa visão de restauração no nosso meio. Por quê? Porque é só nós olharmos para o mundo e nós vamos ver que o mundo precisa de restauração. É só nós olharmos para o Brasil, nós vamos perceber que o Brasil precisa de restauração. É só olharmos para Goiânia e nós vamos perceber que Goiânia precisa de restauração. Se nós formos falar do que é necessário restaurar no mundo, no Brasil, em Goiânia, nas nossas igrejas, nas nossas casas, nós vamos ficar muito tempo aqui. Nos nossos jovens, nas nossas famílias, nos nossos líderes. Nós iríamos ficar muito tempo aqui. E eu não quero focar hoje naquilo que precisa ser restaurado. Eu quero focar na restauração. Mas Deus precisa, e Deus vai levantar um povo com um olhar restaurador. Deus vai levantar um povo que tenha um coração de restauração, que tenha no seu coração aqueles que olham para os muros caídos, para aqueles que olham para as portas derrubadas e restaura essas portas. Coração como o coração de João, como o coração de Neemias. Por quê? Porque a igreja tem em sua essência esse DNA restaurador. A igreja é aquela que vive as primícias da ressurreição. Nós somos aqueles que olha para o caos e vê vida no caos. Nós somos aqueles que têm a primícia do Espírito Santo. Nós somos chamados para restaurar muros caídos, portas destruídas. Nós fomos chamados a ver um ninho de passarinho no meio da destruição intacto. Por quê? Porque no meio onde todo mundo vê destruição, nós olhamos vida. No meio onde só há trevas, no meio onde não tem perspectiva, nós temos dentro do nosso coração a luz da esperança. Nós somos um povo que temos a luz do céu brilhando dentro de nós. Nós temos as primícias do Espírito Santo que geme dentro de nós. Nós somos um povo que nós cremos na ressurreição. Tanto é que diariamente e domingo após domingo, nós proclamamos que houve morte sim, mas também houve ressurreição. Então nós somos aqueles que serão usados para restaurar. Nós somos o João Batista dessa nação. Nós somos aquele que prepara o caminho para o Senhor Jesus. Nós somos aqueles que proclamam a vinda do Senhor Jesus. Nós somos aqueles que proclamam luz sobre as trevas, vida sobre a morte, ressurreição todos os dias. Por quê? Porque a ressurreição nos alcançou. Deus levantará uma nação, um povo no meio do povo, que tem o olhar, que tem o coração, que tem a fibra, que tem a compaixão de um restaurador. Esse povo somos nós. Esse povo é a igreja. Por quê? Porque a igreja tem a palavra de Deus. Porque a igreja é discípula de Jesus. Porque a igreja crê no impossível. Nós somos um povo de restauração. Mas somente alguém restaurado pode ser usado para restaurar. Para eu querer restaurar as coisas externas, eu preciso que internamente também eu esteja restaurado. Por quê? Porque aquilo que eu faço externamente precisa ser fruto daquilo que eu sou internamente.
Eu não posso estar quebrado por dentro e tentar restaurar as coisas por fora. Eu não posso estar com o meu coração em trevas, comprometido, e tentar levar luz para fora. Eu preciso ter dentro de mim a restauração. Eu preciso ter o meu coração restaurado, a minha vida restaurada. Para quê? Para que aquilo que eu for colocar a mão, eu não destrua, mas que eu gere restauração. É necessário, porque eu só consigo reproduzir fora o que eu sou e o que eu tenho por dentro. E aqui hoje eu quero lançar 3 coisas, 3 pilares, 3 passos, 3 pontos, 3 do que você quiser. Que nós precisamos observar, que precisa, 3 lugares que precisam ser restaurados na nossa vida, antes mesmo da gente colocar a mão no muro, antes da gente pegar a primeira pedra e para restaurar o muro, nós precisamos desses lugares restaurados na nossa vida. E o primeiro deles se chama arrependimento. O lugar do arrependimento precisa ser restaurado nas nossas vidas. E o que é o arrependimento? Max, o que é arrependimento? Todos nós sabemos o que é arrependimento. Se você está aqui, e se no seu coração bate a pessoa do Espírito Santo, é porque um dia você se arrependeu. Mas o que é arrependimento? Arrependimento é a ação viva do Espírito Santo, me mostrando que eu não tenho capacidade de ser bom, de ser justo e de ser perfeito. Eu não tenho a capacidade em mim mesmo de fazer algo de bom. Eu não tenho a capacidade em mim mesmo de agradar a Deus naquilo que Ele pede para ser agradado. Antes, eu sou terrivelmente mau. Eu sou terrivelmente pecador. Somente aquele que olha para si e vê em si alguém inadequado para servir a Deus, somente essa pessoa consegue entrar no lugar do arrependimento. É a ação viva do Espírito Santo mostrando com clareza a minha condição de incapacidade de ser justo. É reconhecer que eu erro, que eu sou imperfeito, e que nada do que eu fizer, por melhor que seja, por mais bonito que seja, por mais inteligente que seja, se não for obra de Deus dentro de mim, isso é simplesmente pano de imundícia. E é tão assim que nem eu mesmo consigo me arrepender por mim mesmo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que gera em mim arrependimento. É o Espírito Santo que gera em mim essa capacidade de perceber o quão incapaz e inadequado eu sou diante de Deus. Mas nós precisamos desse lugar. Mas arrependimento também não é somente essa tristeza pelo pecado. Arrependimento é também uma tomada de posição, uma tomada de atitude de não mais andar pelo caminho que eu estava andando. Se não, vamos olhar aqui para João. Muitos foram perguntar para João: vocês estão achando que vem aqui molhar a cabeça, vem aqui tomar banho no Rio Jordão, vai livrar vocês da ira de Deus? Não vai. Enquanto vocês não mostrarem frutos dignos de arrependimento. Vocês estão achando que é porque vocês vêm aqui e ficam fazendo essa confissãozinha aí, vocês acham que isso aí vai livrar vocês da ira de Deus? Não vai.
E o povo se espanta, o povo fica atônito. Ué, então se eu estou me batizando e não está dando certo, o que é para ter? Produzam frutos dignos de arrependimento. E eles começam a perguntar aqui, então o que a gente precisa fazer? Responder. E aí João começa a falar. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Os publicanos perguntam, e aí nós, os cobradores de impostos, perguntam, e nós, o que a gente faz? Não cobreis mais do que o devido. Os soldados falam, e nós, o que a gente precisa fazer? Ué, não maltratem, e nem façam calúnias. Contentai com o vosso soldo, ou seja, não peçam propina. O que João está falando aqui? Arrependimento é muito mais do que verter lágrimazinhas na hora do culto. Arrependimento é uma tomada de posição, é uma virada de 180 graus da vida. Arrependimento é viver totalmente diferente daquilo que você viu quando você foi mostrado pelo Espírito Santo. Você vir aqui, chorar, orar, levantar a mão e ser avarento na segunda-feira, não se arrependeu. Você ajoelhar aqui nessa igreja, nesse local, mas não se ajoelhar no seu quarto, você não se arrependeu. Porque arrependimento, ele produz fruto. Arrependimento, ele produz mudança de atitude. Arrependimento produz mudança de posição. Arrependimento é metanoia. A sua mente é trocada. Arrependimento te faz ter asco do pecado. Arrependimento te faz mudar totalmente a direção pelo qual você anda. E sabe qual que é o problema, meus queridos? Que nós achamos que uma vez que nós nos arrependemos, um dia na igreja, em 1974, nós não precisamos mais nos arrepender. Mas eu quero dizer para vocês que arrependimento é a base pelo qual o crente anda diariamente. Nós precisamos ter um coração arrependido. Nós precisamos ter um coração que se arrepende todos os dias. Todo dia eu preciso procurar, Senhor, onde eu errei, onde os meus caminhos estão fora da tua vontade, onde, Senhor, porque eu preciso me arrepender, porque arrependimento é o local de onde o crente nunca sai. O crente que não se arrepende constantemente, ele fica velho, ele fica duro, ele fica insensível, ele fica julgador. Mas é a vida do Espírito Santo me levando ao lugar do arrependimento diariamente que me torna jovem. Então nós temos na igreja muitos jovens velhos. Rapaz, então tem que me deixa grilado, me deixa, é jovem que ele conhece o Senhor Jesus, ele foi tocado pelo Senhor Jesus, mas aí ele passa no vestibular, sabe o que ele faz? Fica velho. Porque até ele passar no vestibular, ele lia a Bíblia, ele orava, ele participava, ele tinha comunhão, ele estava pronto para tudo, mas passou no vestibular, ficou velho. Rapaz, o jovem, eu não sei o que acontece no casamento, mas o camarada casa, ele fica velho, ele não vem mais na igreja, ele não lê a Bíblia mais.
Hoje nós temos nas nossas igrejas um monte de jovem, velho. Mas enquanto eu estava preparando essa palavra, me veio à mente o nome de uma pessoa que eu fiquei feliz. Ela se chama Ana. E ela era uma profetisa. A gente pode ler a respeito dela lá em Lucas 2, versículo 26. Lucas 2, 26. É isso mesmo? Desculpa. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e oração. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Isso aqui é no momento em que Jesus foi ser consagrado, quando ele era ainda criança. Poucas pessoas reconheceram Jesus. Aqui fala que foi só 2. Simeão e essa mulher. Essa mulher, ela tinha quantos anos? 84 anos. Ela era velha? Velha é você que não dá um glória a Deus. Ela era jovem, com 84 anos. Ela ia no templo todo dia, não é só na segunda-feira não, viu? Ela ia todo dia e orava, e jejuava. Sabe o que aconteceu com ela? Ela viu Jesus. Ela viu Jesus. Por quê? Porque o espírito dela era jovem. Ela podia estar numa capa, num corpo debilitado, num corpo envelhecido, mas o espírito dela estava pronto. O espírito dela estava aceso. O espírito dela, a hora que viu o Salvador, ela reconheceu. Por quê? Porque o espírito dela chamou Jesus. Eu estava conversando esses dias com a Carmen. Eu falei para a Carmen: Carmen, eu luto todo dia para não ficar velho. Todo dia. Por quê? Porque é uma luta constante. A minha carne quer parar, mas o meu espírito quer avançar. A minha carne quer sentar, mas o meu espírito quer andar. E todos os dias eu tenho que falar não para o pecado, não para a carne, não para o mundo e dizer sim para Deus. Todos os dias eu preciso avançar, todos os dias eu preciso me ajoelhar, todos os dias eu preciso me arrepender. Todos os dias o meu coração precisa ser molhado com a água do Espírito. Todos os dias a palavra de Deus precisa me confrontar. Todos os dias eu preciso ser moldado à imagem de Jesus. Todos os dias eu preciso encontrar o caminho da humildade. Todos os dias a minha vida precisa olhar para o meu Salvador e dizer: Tu és a minha rocha, o meu libertador. De Ti eu preciso, de Ti eu tenho vontade, Tu és a minha força. Eu preciso estar nesse lugar todos os dias. Sabe por quê, meus irmãos? Porque senão eu fico velho, senão eu fico caranchado, senão eu fico julgador, senão eu fico aquela pessoa: ai, mas Deus fala com todo mundo, mas comigo não fala. Sabe por quê? Porque você não se arrepende.
O restaurador, ele precisa ter este lugar de arrependimento constante na sua vida. O arrependimento é o fundamento pelo qual o crente anda. Mas uma segunda coisa que precisa ser restaurada em nós. Vamos abrir as nossas Bíblias. O cara prega gritando, aí na metade da pregação ele não tem voz. Portanto, também nós, Hebreus 12:1, desculpa. Hebreus 12:1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Portanto, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso. Tem algumas traduções que esse desembaraçando de todo peso fala, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Tem uma, acho que é a NVT, fala que elimina tudo aquilo que te faz andar devagar. Tem coisa, gente, que não é pecado, mas que é peso. Tem coisas nas nossas vidas que a gente não precisa muito de arrepender, mas que é peso, que nos atrapalha, que nos faz levar, sabe aqueles trem vagão, aqueles trem que tem um monte de vagão, que vai andando devagarzinho a vida inteira? Tem muita gente, tem muito crente, que é crente vagão. Ele vai, à medida em que ele vai vivendo, ele vai acumulando coisas nele. E aquilo vai o quê? Vai pesando sobre a vida dele. E vai atrapalhando ele de correr. Vai atrapalhando ele de viver a vida cristã. Vai atrapalhando, não é pecado. Às vezes não é uma coisa assim que você fala assim, eu preciso me arrepender disso. Não, mas é algo que te atrapalha. E eu listei algumas coisas aqui para gente meditar nisso. Tem coisas na vida do crente que atrapalha. Por exemplo, maus hábitos. Tem muito hábito que a gente tem, que a gente cultiva, que a gente foi cultivando durante a nossa vida, que é algo errado, que é algo que não é pecado, mas é algo que te atrapalha. Meu irmão, livra disso, elimina da sua vida. Uma coisa, meu irmão, isso aqui você precisa se arrepender. Vou falar uma coisa que te atrapalha, que é quase um pecado. Você fala assim para a pessoa, irmão, vamos ler a Bíblia? Eu tenho preguiça de ler a Bíblia. Eu tenho preguiça de ler. Querido, se você tem preguiça de ler a Bíblia, você tem que mudar de religião. Por quê? Porque isso aqui é a base da nossa fé. Crente que não lê a Bíblia precisa converter. Crente que não lê a Bíblia, eu vou falar de novo para vocês entenderem. Crente que não lê a Bíblia precisa encontrar o Senhor Jesus na vida dele. Porque Deus no Sinai escreveu os 10 mandamentos. Para quê? Para você ler. Deus não abriu um canal no YouTube. Apesar de que você tem que amanhã entrar no YouTube, na oração aqui, hein? Não esquece. Mas Deus não passou um filme para Moisés. Vou mostrar um filme aqui para você. Não. Por que você acha que Deus deixou um livro? É para você ler.
Então você precisa ter o hábito de ler. Deixa eu falar para você, sai da frente da televisão e gruda o seu nariz dentro da Bíblia. Você quer encontrar Jesus? Você quer que Deus fale com você? Deus fala comigo todo dia. Ai, Max, mas você fala que você todo dia, fala comigo todo dia. Por quê? Porque eu leio a Bíblia. Ah, mas aí eu quero que Deus fale comigo audivelmente. Então lê a Bíblia em voz alta. É assim que Deus fala, meu querido. Não, mas eu quero que Deus fale só comigo. Lê a Bíblia sozinho. Mas lê, porque Deus vai falar. Outra coisa que é ruim, costume, tradições. Tem muita coisa que, não, porque eu aprendi assim. Eu só faço assim, desse jeito. Aí a vida toda. Eu só faço assim. Se é uma tradição, se é um costume que te atrapalha de seguir o Senhor Jesus, joga no lixo. Quebra, bota fogo. Não é o time. Bota fogo. Outra coisa, rotinas. Cara, se você faz a mesma coisa todo dia, e isso não tem feito efeito na sua vida diante de Deus, para de fazer. Todo dia eu levanto, escovo o dente, vou trabalhar, volto, tal, reclamo do Bolsonaro, volto, aí eu durmo. Aí no outro dia, levanto, escovo o dente, e aí eu durmo. Se você está vivendo essa vida todo dia, e a sua vida não tem o fluir da vida de Deus, para com isso. Sai dessa rotina. Conceitos e paradigmas, coisas. Tem coisa, mano, que se tem um trem que eu não gosto é de coisa velha. Tem gente que gosta de coisa velha, né? Gosta de Tem gente que encontra coisa na rua e leva para casa. Eu falo assim, mas Jesus amado, vai gostar de lixo assim. Tem gente que vai guardando. Tem gente que compra uma batedeira. Né? Geralmente, eu conheço uma pessoa assim. E por acaso, ela é minha mãe. Mas tá bom. Compra uma batedeira e fala assim, e aí, vamos usar essa batedeira? Não, essa aqui é para uma ocasião especial. A batedeira já não funciona mais. E nunca usou a batedeira. A gente vai guardando coisa velha. E vai guardando aquela coisa de 1900, isso aqui foi uma carta que me escreveram em 1700, não sei o que e tal. Meu irmão, joga isso velho. Sabe por quê? Se eu ficar guardando as coisas velhas, as coisas novas não vêm. Eu falo para minha esposa, você quer um sapato novo? Quero. Joga o velho fora. Ah, não, mas aí eu quero dormir na cama hoje, então eu vou parar. Mas é isso, tem coisas que a gente vai acumulando durante a vida, que a gente vai se apegando, e aquilo vai se tornando o quê? Um ídolo para nós. Vai se tornando uma coisa que vai nos parando nas coisas de Deus. Se eu quero ser alguém que restaura essa geração, eu preciso ter agilidade espiritual. Eu não posso ser alguém que é assim, que fala baleês. Irmão, vamos orar, vamos. Não. Eu preciso ser alguém, o Renato, irmãos, vamos orar aqui, sei lá, um mês aqui, 6 horas da manhã. Aí a pessoa, 6 horas da manhã.
Sabe, gente, tem coisa na nossa vida que precisa ser quebrada. Não é pecado, mas é hábitos, é conceitos, é preconceitos, é coisas. Mágoa. Nossa, se tem que para o tal do crente, é a tal da mágoa. Porque aí o crente, irmão, é assim, que a pessoa me magoou. Mas, meu querido, mas você precisa perdoar a pessoa. Mas eu perdoo, mas eu não esqueço. Mas aí fica difícil. Aí aquilo fica corroendo, fica aquela raiz de amargura. Aí você vai orar, fica pesado. Sabe por quê? Um coração amargurado não flui em Deus. Um coração que fica guardando. Ai, porque aquela pessoa falou de mal de mim. Ai, meu irmão, pelo menos falou de você, né? É ruim se não tivesse falado. Quer dizer que você existe. Ai, mas porque a pessoa não gosta de mim, não me cumprimenta, não me convida para o churrasco da casa dela. Às vezes é porque você está gordo. Igual eu. Amizades. Nossa, isso aqui é complicado demais. Meu irmão, se tem um tem que rebenta com a vida de qualquer cristão, é a tal da amizade errada. O cara converte e começa e não muda as amizades. Não, eu teve uma época que eu passei fora da igreja. Aí eu voltei para a igreja. Só que na época que eu passei fora da igreja, eu fiz umas amizades. Rapaz, eu tinha um amigo, mas sabe aquele amigo que assim é ponta firme para tudo. O cara, meu irmão, fala assim para ele, mano, 3 horas da manhã aqui em casa para a gente andar de bicicleta. 3 horas da manhã estava lá. Nós andávamos de bicicleta, e o cara estava para lá, para cá, para lá, só que aí, irmão, aconteceu uma coisa terrível na vida dele. Sabe o que aconteceu? Eu converti. Deu ruim para ele. Por quê? Porque aí ele me chamava para balada e falava assim, não, para balada eu não vou não, eu sou crente. A balada é no monte? Não vai rolar. Mano, então vamos para o churrasco sábado à tarde e tal, vai ter um pagode, para. Não. Ele foi ficando incompatível. Foi ficando ruim para mim e para ele. Aí um dia eu te sentei, mano, querido, chamava Rafael. Rafael, posso falar o nome que vocês nunca vão ver ele mesmo? Rafael, senta aqui. Imagina se ele entra na porta ali agora. Mas eu falei, outro Rafael. Senta aqui, Rafael. Mano, é o seguinte. Não está rolando, não está funfando. Sabe o que vai acontecer? Eu e você, nós vamos separar. Você vai para lá e eu vou para cá. Porque nós, mano, você quer ser crente? Não, crente, que é isso? Que Deus me livre. Deus me livre e guarde. Então, você não quer ser crente e eu sou crente, nós dois não vai rolar, cara. Nós dois não vai funfar, não. É o seguinte, eu quero orar, e você quer beber cerveja, não vai dar certo. E aí, outra coisa, mano, aquela pessoa que é só negativa. Sabe aquela pessoa que tudo para ela é a reclamação. Oh, vida. Oh, céus. Oh, azar. Ai, meu Deus do céu. Ai, esse Covid. Ai, não vai ter vacina. Eu estou com 30 anos, nunca vai estragar a vacina para mim. Tudo para ela é negativo. Some dessa pessoa. Some de perto de gente negativa. Está vendo tanto de coisa que a gente vai carregando, a gente vai trazendo, e aí vai parando a gente. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso. Desembaraçando-nos de todo o peso. Crente
dente embaraçado não restaura muro. Primeiro ponto, arrependimento. Segundo ponto, joga fora no lixo todo o peso. Se você percebe alguma coisa que te atrapalha a servir ao Senhor, joga fora. Quebra. Dá para os outros. Sei lá o que é que você faz. Amém? Terceira coisa, Isaías 58, vamos ler do 9 ao 12. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, e o falar injurioso, se abrires a tua alma faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brecha e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Uma vez o meu coração arrependido, e em constante arrependimento. Uma vez que eu lanço fora os lixos, os pesos, eu tenho espaço para o fluir do Espírito Santo. Meus amados, nós precisamos ser pessoas que amam a presença de Deus. Terceiro passo, priorize a vida, priorize o Espírito Santo, priorize Jesus. Deixe a fonte de água viva que está dentro de você jorrar. Deixe a fonte de água viva que às vezes está entupida pelo pecado, ou pelos hábitos, ou pelo peso. Uma vez tirada isso, deixe o Espírito de Deus jorrar dentro de você. Comece a ter um coração onde prioriza a presença de Deus. Um coração onde a vida de Deus é a sua maior prioridade. Um coração onde o Espírito Santo é aquele que você tem anseio diariamente. Tinha um livro chamado, eu não sei, alguns já leram, ele era bem famoso, falava Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. Quantos já leram esse livro? Quantos de nós hoje levantamos e a primeira coisa que a gente fala é assim: bom dia, Senhor. O Senhor que me restaurou essa noite. O Senhor que me vai comigo à minha frente. O Senhor que me faz vencer. Espírito Santo de Deus, me enche. Restaure em mim o temor. Restaure em minha vida. Para que eu flua em Ti todos os dias. Ninguém restaura na tristeza. Ninguém triste restaura nada. Ninguém que quer construir algo triste vai à frente. Porque é na alegria que se constrói. É na alegria que se faz a vida ser vida.
A alegria é a tônica de um restaurador. A alegria é a expressão da vida do Espírito Santo. E a alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria do Senhor. Como eu faço para ser alegre, Max? Foca no Espírito Santo. Coloca os seus olhos direto no Espírito Santo. Busque Ele. Seja um caçador do Espírito Santo. Ajoelhe-se todo dia e clame ao Senhor: Senhor, flua em mim. Senhor, eu te quero. Senhor, flua as tuas águas dentro de mim, porque o Senhor disse que aquele que crê em mim, do seu interior fluirá rios de água viva. Espírito Santo de Deus, eu quero os teus rios em mim. Foca. Por quê? Porque onde há o Espírito Santo fluindo, há abundância de alegria. Onde há o Espírito Santo fluindo, não falta fé. Onde tem o Espírito Santo fluindo, não falta realização, não falta projeto, não falta vitória, não falta nada. Esse é a característica daquele que repara, daquele que restaura, todo aquele que chegar perto de você, você terá uma palavra de vida, você terá uma palavra de ressurreição. Por quê? Porque a ressurreição que está em ti está fluindo. Porque você se arrependeu, porque você tirou todo o peso, e você hoje é alguém focado naquele que pode todas as coisas. Irmãos, precisamos deixar de ser zumbis. Porque nós não morremos. Nós estamos vivos. Hoje nós vamos comer do pão e do vinho que fala do sacrifício de Jesus na cruz. E esse sacrifício que me substituiu e que me incluiu nele, me trouxe vida. Que hoje Deus te restaure. Feche os seus olhos. Eu sei que muitos de nós, queridos, nos sentimos como que anestesiados. Muitos de nós, queridos, parece que os nossos pés ficam tão pesados. O nosso coração parece que está tão morno. A nossa vida parece que, a minha fé parece que não é tão mais fé mais. Eu quero dizer que nessa noite o Senhor tem restauração para você. Apenas ouse clamar ao Senhor. Apenas ouse pedir ao Senhor: Senhor, eu já criei tanto. Eu já clamei tanto. Parece que nesses dias, Senhor Deus, o meu coração está cansado. Mas eu quero nessa noite, Senhor Deus, buscar o lugar de arrependimento. Fala comigo, Senhor, como o salmista diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Parece, Senhor Deus, que eu errei o caminho. Parece que eu entrei por um atalho, Senhor Deus, e parece que eu não sei como voltar. Me mostra, Senhor, como voltar. Parece que eu já quis mais o Senhor. Mas nessa noite eu estou aqui para ser restaurado, Senhor Deus. Porque eu creio no Senhor. Derrame o seu coração, meu querido. Você veio para esse culto hoje, só para isso. Derramar o seu coração. Graças eu te dou, Jesus, pelo preço que pagou.
sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre um trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Aleluia. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor.